Educar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido bando de topeira. E antes que alguém comece a ficar meio horrorizado com esse suposto insulto, deixa só contextualizar um pouco, porque durante muitos anos eu dei aula para adolescentes e adolescentes sempre ficam numa zona complicada entre a arrogância, entre a submissão, entre uma coisa de querer se afirmar como adulto, mas ao mesmo tempo se sentir um pouco criança. Então a gente também precisava ficar, como professores, numa outra zona um pouco cinzenta, e a melhor maneira que eu encontrei para isso foi utilizando algumas expressões e algumas atitudes que ficavam ali no limite do insulto, mas também de certa atitude carinhosa. Pois bem, no meio disso, o bando de topeira é uma expressão que ficou muito característica. Agora, o que é um bando de topeira? É uma metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora é uma das mais antigas figuras de linguagem conhecidas da humanidade. A metáfora é aquela figura em que a gente associa as características de um ser a outro ser. Simplisticamente é a comparação sem como. Um pouco mais elaboradamente, é a projeção das qualidades de um ser sobre outro ser. Quando o Camões, naquele arquifamoso soneto Amor é fogo que arde sem se ver, fala isso, ele está dizendo o quê? Ele está afirmando que o amor é algo que o amor não é. O amor é um sentimento, ele não é um fogo, ele não é uma reação química. Mas, ao mencionar que o amor é fogo, o que o texto faz é transferir as características do fogo para o amor. O fogo é luminoso, o fogo é quente, o fogo consome. Então, o amor é luminoso, o amor é quente, o amor consome, o amor é movimento, fogo apaga. Ou seja, todas essas características acabam sendo misturadas, acabam sendo projetadas no amor. É a mesma coisa que numa das metáforas mais antigas da tradição ocidental, o Homero fala dos dedos rosados da aurora. A aurora é um fenômeno meteorológico, é um fenômeno celeste. No limiar do nascimento do Sol, o horizonte fica com uma pequena linha luminosa que começa a anunciar a chegada do astro-rei. Essa pequena linha luminosa, um pouco arroseada, um pouco vermelha, o Camões vai chamar a roxa aurora, é exatamente aquilo que o Homero vai chamar dos dedos rosados. O dedo, é óbvio que a aurora não tem dedos, mas ao fazer isso, ao fazer essa metáfora, o Homero está associando as características de um ser, dedos, à da aurora. É uma faixa estreita, é uma faixa luminosa, é uma faixa rosada. Do mesmo jeito que eu, com os meus ex-alunos, que eu chamava de bando de topeira, porque era uma maneira de estimular um pouco a vontade de superar algumas limitações. Porque eu dizia, o que é um bando de topeira? Porque vocês agem de maneira meio coletiva, vocês não enxergam exatamente as coisas do jeito que a gente mostra na frente e acabam fazendo bobagem. Muito frequentemente eu falava, isto vai cair na prova, isto é importante. Os alunos não davam atenção e acabavam se dando mal porque deixavam de lado aquilo que estava evidentemente na frente deles. E daí a metáfora da topeira
era exatamente isso, do animal que não consegue enxergar aquilo que está na frente, porque a topeira é um animal que vive embaixo da terra. A luz a cega. A metáfora é uma excelente apresentar ideias, raciocínios, argumentos, sem precisar abertamente mencionar esses argumentos, esses raciocínios, porque as coisas ficam insinuadas uma vez que a gente projeta elementos de um ser sobre outro ser. Então, eu não falava abertamente. Vocês estão fazendo bobagem, mas ao mencionar vocês são como um bando de topeira, vocês estavam fazendo as coisas de maneira complicada, de maneira equivocada. É muito prático, é muito conveniente não explicitar e principalmente deixar para o leitor as insinuações e as possibilidades de compreensão. A metáfora é um pouco menos direta do que a ironia. Dá uma olhada, tem um videozinho aqui sobre ironia. Porque a partir do momento em que a ironia estabelece a relação, o que eu estou dizendo é exatamente o contrário do que eu quero significar, tudo fica evidente. Enquanto que a metáfora, ela é um pouco mais sutil e demanda interpretação de quem estiver ouvindo. O que às vezes nem sempre é fácil. Por isso, muitas das minhas topeiras originais não estavam compreendendo claramente que elas tinham também um aspecto negativo. Alguns olhavam só no aspecto positivo de que a topeira é um bicho engraçado, a topeira é um bicho diferente, é um pouco feioso, mas tem a sua simpatia. Do mesmo jeito que no soneto do Camões, o amor tem todos os lados positivos do fogo, mas também, para quem sabe ler, é bom lembrar que o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo consome, o fogo apaga. Estão vendo como a metáfora pode ser ambígua e pode ser rica? É justamente por isso que ela é tão importante em todas as tradições de literatura.